Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito simples. Você pode ir até o nosso Instagram, @LeandroRuschel, e deixar a sua pergunta numa caixinha que nós abrimos todas as quintas-feiras. E nós selecionamos algumas perguntas para responder aqui no programa. Se você achar interessante o conteúdo, deixe seu like e envie aí para o seu grupo de amigos, para o seu grupo da família, assim a nossa mensagem chega mais longe. Vamos começar fazendo aqui uma recapitulação do que aconteceu ao longo da última semana, né? Uma semana selvagem aí nos mercados. Mas antes, só um aviso, né? Só para contar para vocês. Nós tivemos aqui em Miami um grupo de brasileiros que vieram para aprender sobre como participar do mercado global, operando através dos Estados Unidos. Então foi uma semana muito interessante para os alunos, né? Passando por um momento de estresse nos mercados, é nesses momentos que a gente pode aprender mais. Então foi um prazer receber esse grupo. Deixo um abraço especial para todos os alunos. E se você quiser participar do próximo, geralmente fazemos aí 2 edições por ano, pelo menos, aqui na Liberta Global, é só ficar acompanhando nosso canal que nós anunciaremos a próxima data em breve. Agora, sobre o que aconteceu no mercado. Como nós já temos falado algumas vezes, nós estamos passando por um momento de profundas mudanças no funcionamento do mercado, na relação dos Estados Unidos com o resto do mundo, na dinâmica comercial econômica entre os países, e isso é apenas o começo, né? Nós podemos questionar a forma que Trump fez esse anúncio, a forma que ele está buscando remodelar essa relação, especialmente em relação à China. Eu creio que foi uma maneira equivocada e muito arriscada de fazer esse movimento, mas isso não muda o resultado final, que é basicamente a necessidade de mudança dessa relação, especialmente com a China. A China cresceu ao longo das últimas décadas através de manipulação da moeda, através de roubo de propriedade intelectual, através de práticas comerciais predatórias, mantém um regime brutal, uma ditadura brutal, de uma certa forma explora a sua própria população para poder ter essa vantagem, né, em relação a custos de mão de obra, que é a base da vantagem chinesa, e cresceu exponencialmente, especialmente na produção industrial, e hoje tem a capacidade de ditar para o mundo uma série de políticas, uma série de procedimentos, como nós vimos durante a Covid. Então é óbvio que alguma coisa precisa ser feita, porque de outra forma nós vamos ficar totalmente dependentes de uma ditadura comunista brutal, né? E é esse bode que o Trump está colocando na sala. Obviamente que é difícil saber qual é o endgame, qual é o objetivo final, porque da maneira que esse plano foi apresentado, ele leva em consideração que qualquer déficit da balança comercial é negativo, o que não necessariamente é realidade. Obviamente que um país que vai evoluir, que vai basear a sua economia em serviços, especialmente em serviços de alto valor agregado, de tecnologia, não vai querer ter, né, na sua casa, não vai querer ter uma produção, por exemplo, de roupas ou de outros produtos de menor valor agregado. Então não faz sentido você buscar uma balança comercial superavitária ou até mesmo equilibrada com esse tipo de país, né, que vai produzir commodities ou que vai produzir outros produtos de menor valor agregado. A maneira correta de fazer esse movimento que Trump fez seria escolher exatamente quais são os produtos que você quer trazer a produção para os Estados Unidos ou que são estratégicos e operar em cima dessa lista mais específica, além de produzir outras pressões diplomáticas para que a China siga aí as regras da OMC, por exemplo. Esse foi o maior erro que o Ocidente cometeu na história, aceitar a China e não impor as regras, né, por exemplo, de proteção de propriedade intelectual. Você abre o seu mercado para a China, só que na China, basicamente, você tem um mercado fechado para quase todos os produtos, e quando não é fechado, há uma exploração desses produtos através da cópia, né, por empresas chinesas, entre outras práticas, né? Então esse é um ponto. Agora, com essa mudança, né, de postura, um tempo de 90 dias para negociar,
fica evidente que o alvo é a China. E vamos ver como é que isso vai ser encerrado. Há pouco, o Trump anunciou que está abrindo uma exceção para telefones e outros materiais como chips, painéis solares, telas planas, de tarifas não só da China, mas de qualquer outro lugar do mundo, né? Isso deve produzir uma alta no pregão de segunda-feira, especialmente de empresas como a Apple, mas, novamente, nós estamos longe do final desse processo de ajuste. Isso é apenas o começo e nós teremos uma situação complicada no mercado nos próximos meses, né? Então, na minha opinião, estamos apenas no começo de um processo de correção e de rearranjo. Já no Brasil, o fato mais notável da semana foi o alcance, pelo menos a oposição assim anuncia, dos 257 votos para aprovar o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. Obviamente que isso gerou uma reação fortíssima da esquerda, do regime, especialmente pela boca aí da militância de redação. Os jornalistas que não passam de agentes de propaganda do regime, de defesa do regime, anunciando aos quatro ventos que isso seria um absurdo, né, que seria a impunidade, que essas pessoas não seriam punidas. Obviamente que o próprio Supremo já disse que provavelmente vai declarar, caso venha a passar no Congresso, essa anistia como inconstitucional, né, vai barrar esse processo, mas a verdade é que a pressão aumenta a cada dia porque fica mais evidente para a população que nós tivemos um dos maiores atos de injustiça da história do Brasil, que foi simbolizado lá pela pena de 14 anos para a cabeleireira Débora, né, que no momento está em prisão domiciliar, mas essa votação ainda não acabou e ela pode ser condenada a 14 anos de cadeia, assim como vários outros já foram condenados, pessoas que tiveram as suas vidas destruídas por um protesto, sendo que a esquerda quebra tudo há décadas e nada nunca aconteceu, né? Na verdade, há um esforço muito grande para impor essa narrativa da tentativa de golpe para esconder o verdadeiro processo que nós tivemos, né, de tomada do poder por uma esquerda, por um regime que foi pego colocando a mão na botija, saqueando o país, o que foi aí explicado, demonstrado claramente pela Lava Jato, né? Então, anularam, anistiaram toda essa elite política, essa elite empresarial, e agora estão criminalizando quem é contra, quem protesta contra isso, né? Essa que é a verdade e esse é o problema maior do país. Então vamos ver como é que se desdobra nos próximos dias essa situação, né? Mas não haverá paz no Brasil enquanto nós não voltarmos a ter Estado de Direito, direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a liberdade de associação política e enquanto essa injustiça não for desfeita. Agora vamos partir aí para a resposta das perguntas que chegam até nós. Meu ETF de S&P 500 caindo 12%. Esperar? Olha, é muito difícil responder essa pergunta sem ter mais informações. Você, quando faz a compra de qualquer ativo, de qualquer mercado, qualquer operação, você tem que ter um plano. Esse plano envolve a ideia é manter para sempre, a ideia é sair se acontecer certas coisas que você deve pré-definir, a ideia é colocar um stop de um prejuízo máximo. É muito difícil decidir isso quando o mercado já fez o movimento e quando você já está no prejuízo. O que eu posso dizer, pela minha perspectiva de mercado, né, 27 anos aí de mercado, é que os sinais que estão sendo dados é que esse mercado, essa correção durará mais tempo e será mais profunda do que isso. Claro que vai ter muitos zigue-zagues. Se você pegar 2008, que foi um crash que nós tivemos de maior monta, né, maior até do que o crash da Covid, foi o último grande crash do mercado. O mercado fez esses movimentos de queda e alta, né, de dias com menos 5, 6%, alta de 10%, como aconteceu na quinta-feira, várias vezes, e foi fazendo zigue-zagues descendentes. Então, eu vejo aí a possibilidade de nós termos zigue-zagues no curto prazo, inclusive a possibilidade de alguma recuperação maior no curtíssimo prazo, mas para os próximos meses o cenário é de dificuldade e seria de uma correção maior. Agora, a sua decisão de comprar ou vender depende de outros fatores, né? Depende se isso é uma estratégia de longo prazo sua ou se você está fazendo um trade, né? É sempre bom definir um plano antes e não depois que os movimentos acontecem. Trump está jogando xadrez 5D ou cometeu mesmo um erro com as tarifas? Olha, é difícil saber porque, número 1, nós não sabemos qual é o objetivo final. Número 2, até agora, né, os seus objetivos, de uma forma ou outra, estão sendo alcançados, aparentes, né, aqueles aparentes, porque a gente não sabe exatamente qual é o objetivo final. Mas
veja que todos os países do mundo estão achando ótimo uma tarifa de 10%. Estão aliviados, né? Porque não é mais do que isso para aqueles países que foram tarifados mais do que isso. Então, um objetivo foi alcançado. Em relação à China, está difícil ainda de enxergar qual será o final desse processo. Mas eu, particularmente, acho que foi desnecessário esse tipo de approach. Acho que poderia ser alcançada a mesma medida, né, de, enfim, no final colocar esse bode na sala, sem precisar gerar esse tipo de risco, esse tipo de confusão que nós vimos nos mercados, né, e que ainda não acabou. Então é difícil saber. Eu, particularmente, acho que o caminho deveria ser outro. Mas tem um aspecto que é inegável. O Trump consegue, como ninguém, colocar um problema, né, à mostra, como ele fez em 2016, e depois o mercado identificou isso. Muita gente que foi contra, no segundo momento, percebeu o problema em relação à China. O próprio Biden manteve uma série de medidas. Então é uma forma bastante agressiva e errática de eventualmente sinalizar problemas que precisam ser resolvidos. Vamos ver como é que vai acabar essa história, né? Por enquanto, me parece que é tomar risco onde não é necessário, né? Poderia, por exemplo, criar uma lista de produtos ou, enfim, trabalhar próximo a certos países para direcionar esse esforço conjunto contra a China. Mas, enfim, it is what it is. Como fica a confiança dos investidores no Tesouro Americano depois do efeito do tarifaço de Trump? Olha, desconfie, né, ou não trate com muita seriedade qualquer pessoa que venha a afirmar que é o fim do dólar, né, um fim iminente aí do dólar, como reserva de valor, né, ou a desconfiança completa da capacidade americana de pagar a dívida e assim por diante. Isso basicamente não faz sentido. A maior parte das dívidas estão em dólares. O mundo precisa de dólares, precisará por muito tempo. Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Os Estados Unidos é a grande potência militar. Então, não é factível, né, você ter aí o dólar sendo substituído, pelo menos não nas próximas décadas. O que acontece é que o mercado reage à situação. Então não é nenhuma desconfiança. Como é que vai ser esse mercado? Se você tem tarifas impostas da maneira que foram impostas, sendo mantidas no longo prazo, obviamente que isso ia gerar um processo de estagflação nos Estados Unidos, o que requer juros mais altos ao longo do tempo e diminui a perspectiva de crescimento econômico, o que pode deixar o país mais dependente de emissão da própria dívida. E tudo isso junto gera necessidade de um patamar de equilíbrio de juros mais alto, né? Então, esse é o racional por parte da pressão nas taxas. Além disso, há um efeito, que ainda não sabemos exatamente qual da venda desses títulos por parte de países como a China, que pode utilizar esse mercado como uma forma de pressionar o governo americano, e tudo indica que isso está acontecendo. A China tem treasuries em entidades europeias, e nos últimos dias o que a gente viu foi uma venda grande de treasuries vinda nessa venda da Europa com a compra de títulos europeus. Talvez os próprios chineses estão buscando não só pressionar as taxas para pressionar o Trump e ele desfazer essa política das tarifas, de uma certa forma isso já foi alcançado em parte, né? Mas também diversificar suas reservas, antevendo a possibilidade de algum momento os americanos utilizarem algum tipo de controle, como aconteceu com a Rússia após a invasão da Ucrânia, né? Então, tudo isso também tem um efeito nos preços. A gente não sabe o que é perspectiva de mercado e o que é esses players operando. E há um terceiro elemento, que essa volatilidade do mercado produz uma exigência de margem maior, de garantia maior por parte das corretoras, das instituições financeiras, e muitos players, grandes hedge funds e outros, eventualmente têm que se desfazer de posições em ativos considerados muito seguros como os treasuries para fazer frente a essas exigências de margem, né? Então não está claro ainda qual exatamente foi o maior efeito, mas os próximos dias acho que vai ficar mais evidente. Acho que vai ter bastante volatilidade e é difícil tirar conclusões para o longo prazo por conta desses movimentos de curtíssimo prazo. Qual é a saída para o povo brasileiro? Congresso não age, Senado, idem, e assim vai. Claro que o Congresso age, claro que as elites brasileiras agem com o único propósito de defender a sua própria posição, defender os seus próprios interesses, contrários aos interesses da própria República, né, e do próprio
povo. Então eles agem sistematicamente para isso. E há algum tempo a mudança que nós tivemos é que eles abriram, digamos assim, a caixa de ferramenta para reprimir as pessoas, né? Eles chegaram à conclusão que para impedir que houvesse uma revolta popular, como aconteceu a partir de 2013, seria necessário impor a censura e a perseguição política. Então, hoje nós temos um regime de exceção, não mais um Estado de direito, com base nisso. O que fazer? Eu creio que não podemos esperar nenhuma solução mágica, né? Nenhuma solução mágica externa, inclusive. Não é uma eleição que vai resolver isso, como deixou claro a própria eleição do ex-presidente Bolsonaro. É um trabalho de formiguinha. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização cada vez maior das massas e de ocupação de espaços, de baixo para cima. Associações de classe, associações profissionais, câmaras de vereadores, imprensa, academia, instituições. O mesmo processo gramsciano que a esquerda adotou nas últimas décadas, a direita deve fazer. E isso demora, né? Isso não vai ser resolvido da noite para o dia. Em paralelo, é preciso fazer uma pressão sistemática, né? Eleger pessoas de direita, pessoas que efetivamente estão aí comprometidas com o país e não com a defesa dessa elite corrompida que nós temos hoje. Você acredita que Bolsonaro conseguirá sanear o PL para 2026? Olha, depende do que você chama de sanear, né? Eu vejo muita dificuldade na solução eleitoral, visto que o regime controla as eleições. Quem efetivamente for uma ameaça para o regime perseguirá. Pode abrir um processo, pode caçar direitos políticos ou pode caçar o próprio mandato, como está acontecendo, por exemplo, aí com alguns parlamentares, né? Carla Zambelli, uma das deputadas mais votadas, está prestes aí a ser condenada e perdeu o mandato. Vários outros deputados perderam o mandato numa canetada por uma questão de conta lá do quociente eleitoral. A maior parte da direita, do próprio PL. Então, há problemas dentro do partido, mas há problemas maiores em todo o sistema, né? Eu não consigo acreditar que o sistema permitirá o avanço da direita em 2026. De algum jeito, eles vão ficar lá caçando, vão ficar lá perseguindo, vão ficar criminalizando, censurando, enfim, quem efetivamente incomodar, né? Eles querem dar espaço porque eu chamo de direita permitida, né? Aquela direita que é mais estilo PSDB, né? Uma direita que, na verdade, é uma esquerda não tão radical quanto o PT, por exemplo. A guerra comercial prenuncia a guerra em campo, como aconteceu em 1914? Sim, né? Muitas vezes guerras comerciais geram, num segundo momento, guerras convencionais, né? Mas nós não podemos esquecer que, diferentemente de outros momentos da história, hoje as principais potências globais têm armas nucleares, e uma guerra convencional significa a possibilidade de extermínio, né, da raça humana. É um perde-perde, né, para todos. Então isso muda um pouco o jogo. Então talvez por conta disso nós vamos manter guerras comerciais, guerras por outras formas que não as convencionais, né? Assim esperamos, pelo menos. Se pesquisas continuarem indicando que o Lula não ganhará, vão cancelar eleições de 2026 para salvar a democracia? Não, acho que isso seria desnecessário por parte do regime, né? Na verdade, vão fazer uma eleição em que haverá um candidato de esquerda, talvez o próprio Lula, e um candidato da direita permitida. E provavelmente esse candidato da direita permitida poderá ganhar para mudar alguma coisa e, ao mesmo tempo, manter tudo como está. Esse é o grande plano da oligarquia política que controla o Brasil. Quando o Moraes fala em porta-aviões no Lago Paranoá, acha que ele falava o que exatamente? O que ele está apresentando é uma posição de não ser alvo, né, não ceder a qualquer pressão, apenas uma pressão direta, né, com ação que nunca vai acontecer. A gente não vai ter nenhuma intervenção militar americana no Brasil, né, isso é impossível. Então ele está dando aí uma mensagem de que ele não teme qualquer pressão, né? Basicamente é isso. Com a guerra das tarifas, o Bitcoin será a melhor estratégia? Bom, tem dois aspectos aí, né? De uma certa forma, o Bitcoin opera como uma reserva alternativa de valor em relação às moedas, em relação a títulos e até mesmo em relação ao próprio ouro, né, que também está subindo muito. Então, por enquanto, o Bitcoin caiu ao longo das últimas semanas e o ouro subiu. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Bitcoin é visto como uma reserva alternativa de valor, há também um fluxo de compra e venda que depende da situação econômica dos participantes. Ou seja,
se há uma recessão, há menos capital disponível para o Bitcoin, né? Menos gente disposta a comprar Bitcoins e o seu preço então diminui. Então, na perspectiva de um mercado pior, de uma queda no preço das ações, de uma recessão, ou seja, ele pode perder o emprego, ele não vai ter recursos para comprar Bitcoins, né? Isso vai provocar uma venda, como de fato já provocou em algum nível. Agora, se em determinado momento houver a perspectiva de uma possível ruptura do sistema ou de uma crise de confiança profunda, talvez isso se inverta. E aí essa pecha do Bitcoin como reserva de valor fica mais atrativa do que o eventual fluxo negativo por conta de não haver recursos para comprar o Bitcoin. Quais são as ações que a China pratica que são injustas em relação ao mercado? Bom, são várias, né? Para começo de conversa, você tem a China manipulando a sua moeda. A moeda chinesa não é livremente negociada, como é o dólar, né, como é o euro, como é a moeda japonesa, enfim. Então, por muitos anos, a China deixou essa moeda subvalorizada com o objetivo de ganhar competitividade para os seus produtos no resto do mundo. Então, essa é uma das formas. A outra forma é você controlar o seu mercado para que você possa atuar nos outros mercados do mundo, mas empresas internacionais, né, empresas americanas, europeias ou brasileiras, têm uma dificuldade muito grande de atuar no mercado chinês, né? Por exemplo, a Meta não pode atuar no mercado chinês, Google não pode atuar no mercado chinês, a Microsoft tem um alcance limitado, a Apple, das grandes empresas americanas, talvez seja a única que tem espaço no mercado chinês. Mas uma outra prática é o roubo de propriedade intelectual. Isso acontece com praticamente todas as empresas que atuam na China. Você vai lá, abre uma fábrica e em pouco tempo você vê o mesmo produto surgindo com uma fábrica chinesa, né, controle de chineses, para fazer a mesma coisa a um preço mais barato e vender para o resto do planeta, né? Isso é muito recorrente. Você mantém salários muito mais baixos, adota práticas que não são inaceitáveis nos outros países, em termos de direitos humanos básicos até, né? Enfim, você promove dumping quando você tem um certo espaço no mercado para quebrar a concorrência, você vende abaixo do preço de custo para tomar esse mercado, depois quando você toma esse mercado aí você aumenta o preço. Esse tipo de coisa, né, que a China faz de forma sistemática nos últimos 20, 30 anos, pelo menos. Uma possível eleição da direita em 2026 normaliza o Brasil ou o nosso problema requer décadas? É preciso parar de colocar as expectativas no processo eleitoral. Eleição é só o final do processo, né? O verdadeiro poder não está nas eleições, não está nem nas pessoas eleitas, está em toda a máquina, num sistema, né, não eleito. E isso ficou evidente nos últimos anos, com o Supremo, que não é eleito, representando toda uma oligarquia política, definindo os rumos do país, censurando, perseguindo quem não está alinhado aos interesses dessa oligarquia. Então, eleições, claro que a gente pode participar e deve, né, fazer todo esforço, mas não coloque a perspectiva de melhora em eleições. É um processo de décadas para a gente consertar o Brasil. O Brasil foi completamente destruído. O que nós estamos vendo são as ruínas de um país. E é por isso que o crime tomou conta, né? É por isso que você não pode mais andar nas ruas. A justiça não funciona mais. Todo o sistema não funciona mais. O que nós temos é um país capturado por uma elite que defende a sua posição e os seus interesses. É isso, né? E vai demorar muito tempo para resolver isso, se for resolvido. Bem, muito obrigado pela sua atenção aqui neste programa. Lembrando que você pode participar enviando sua pergunta nas quintas-feiras para nossa conta lá do Instagram, @LeandroRuschel. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e envie aí para suas listas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.